Ao examinar as Sagradas Escrituras, nós aprendemos que muitas coisas que aconteceram no período do cristianismo em seus princípios, tais coisas se repetem nos dias de hoje. Toda instituição humana tem pessoas com boas intenções, como também existem aqueles que são chamados popularmente de laranja podres, porque se aproveitam de determinadas situações para tirarem proveito próprio, em detrimento do seu semelhante. Eu estava meditando hoje, desde pela manhã, a respeito de um texto bíblico que nós lemos na terceira carta de João, o apóstolo, no versículo 9 ao versículo 12, onde diz assim para nós, repetindo, 3 João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. 3 João, versículo 10. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isto, ele não somente deixa de receber os missionários, pregadores e evangelistas itinerantes, mas aos que querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui ou disciplina da igreja. 3 João, versículo 11. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Finalmente, 3 João, versículo 12. De Demétrio, porém, todos, e até a própria verdade, dão testemunho, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O apóstolo de Cristo Jesus, João, escreve nesta sua terceira carta para repreender um líder autoritário que estava se considerando dono da Igreja de Cristo. Quando sabemos que a Igreja é de Deus e não de homem algum. João, versículo 9 ao 12, aborda o confronto entre a liderança autocrática e egoísta de Diótrefes, que rejeitava as demais autoridades eclesiásticas, ao ponto de caluniar os líderes que representassem algum tipo de ameaça ao seu cargo, exercido por ele com extremo autoritarismo. Diótrefes impedia todos os que ele dominava com mão de ferro de praticarem a hospitalidade aos pregadores
evangelistas e missionários itinerantes. O texto é um alerta contra a busca por proeminência, poder e autoritarismo. João exortava aquele falso líder, Diótrefes, para que ele viesse a imitar o bem e não o mal. Que Diótrefes demonstrasse uma fé genuína através de boas ações, de hospitalidade, tratando bem os evangelistas que por ali passassem. O apóstolo João, nos versículos 9 e 10 de sua terceira carta, escreve sobre o perfil de Diótrefes, que representava um perigo na liderança nazista, na igreja, que coloca o eu pessoal acima de Cristo Jesus, que é o verdadeiro dono da igreja. Diótrefes gostava de ser o primeiro, aquele que se acha o dono da igreja, a autoridade máxima, ao ponto de caluniar maldosamente os missionários, pregadores e evangelistas itinerantes. Diótrefes não apenas se recusava a receber os evangelistas e missionários, mas proibia os seus bajuladores a fazerem o mesmo, expulsando da Igreja de Cristo a todos aqueles que pregavam melhor do que ele, que eram justamente os missionários, os pregadores do Evangelho e os evangelistas itinerantes. Isso nos faz perceber como o egoísmo pessoal dos mercenários, dos que fazem o comércio da fé, destrói e prejudica o bom andamento da obra de Deus na Igreja de Cristo Jesus. Isso tudo demonstra como a soberba pessoal dos mercenários destrói a comunhão ministerial que deve haver entre todos os líderes cristãos, como também afeta o próprio crescimento da obra de Deus no que diz respeito à Igreja do Senhor Jesus. Demétrio foi exortado pelo apóstolo João a dar um bom testemunho diante da igreja, bem como perante a sociedade, de acordo com o versículo 11 de 3 João. João adverte a Gaio, seu colaborador no ministério, bem como a igreja, a não imitar o mal que estava encarnado em Diótrefes, mas que todos fossem praticantes do bem, acolhendo, apoiando aos missionários, aos pregadores e aos evangelistas itinerantes. A frase "aquele que faz o bem é de Deus" estabelece a conduta prática como evidência de um bom relacionamento com Deus. O que fica subtendido que aquele que faz o mal contra os missionários, pregadores e evangelistas itinerantes não tem relacionamento de fé com Deus, mas servem ao diabo com os seus demônios. Esta é a realidade, a dura realidade. João faz a defesa da sua própria autoridade como representante de Cristo contra lideranças autoritárias que se desviam da sua missão como autoridades eclesiásticas,
para fazerem da sua chamada uma profissão, para tirarem proveitos financeiros com os cargos que ocupam dentro da estrutura eclesiástica. Através desse texto, João defende a hospitalidade como uma forma de se praticar o bem, a justiça e a verdade. A verdadeira fé se manifesta na acolhida e no apoio aos missionários, pregadores e evangelistas itinerantes. Eles que são instrumento da verdade das Sagradas Escrituras. O verdadeiro líder eclesiástico lidera como alguém que serve ao seu próximo, seguindo ao exemplo de Cristo Jesus, ele que falou que veio para servir e não para ser servido. O escritor faz um contraste direto com o modelo que nós encontramos ali em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo aos fiéis. No caso desse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, deixa bem claro e está evidente de que alguém usava do cargo que ocupava como liderança religiosa para dominar ao seu bel prazer a igreja, o mais simples do rebanho do Senhor, aqueles que não têm conhecimento profundo das verdades bíblicas. Mas eu quero finalizar esse comentário dizendo o seguinte: o líder deve servir aos seus colaboradores com amor fraternal e não dominar os outros como se fosse um carrasco que fica impondo regras e mais regras com o intuito de querer manter o seu domínio, a sua forma dura de lidar com o rebanho de Cristo, e isso prejudica muito a obra do Senhor aqui na terra. Estamos aqui com um comentário do tempo em que havia a transição entre o judaísmo e o cristianismo. E percebemos que já no princípio da história da Igreja de Cristo já haviam lideranças que ocupavam cargos de destaque, mas eram autoritários. Eram carrascos, homens cruéis, ao ponto de desprezarem, humilharem, procurando diminuir os seus colaboradores, os pregadores, os missionários, os evangelistas que são e que eram naquela época pregadores itinerantes, que Deus mandava de cidade em cidade para anunciarem o evangelho da verdade de Cristo, como também ensinarem o verdadeiro discipulado ao rebanho do Senhor. Hoje não é diferente.